Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Que todos aí tenham um bom final de semana. Sei que final de semana costuma ser de muita luta na mente. Que vocês possam receber essa palavra com muito carinho no coração para ajudar na sabedoria do processo. Vamos lá? Olha, o texto para nossa breve reflexão encontra-se no livro da transição, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero ler a partir do verso 38, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim, vamos para a nossa conversa. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo-os com insistência a seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Irmãos, aqui é a primeira ministração dos apóstolos e eu gosto sempre de contextualizar o livro de Atos para nós entendermos em que momento da história nós estamos. É a transição. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A promessa e todas as promessas que tinham sobre o Filho de Deus se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo ao ele ressuscitar, Deus ressuscitar, ao Deus o Pai ressuscitar ele dos mortos. E ele daria poder aos discípulos justamente para espalhar a mensagem, que é poderosa para nos salvar. A mensagem, irmãos, a mensagem implantada, ela carrega o poder de nos salvar, porque Jesus Cristo é a palavra encarnada, a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. E ele deu poder justamente àqueles que passaram pelo processo, que foram os apóstolos que estavam com eles ali, para outros virem depois deles. O que Tiago chama ali, nós somos o primeiro fruto de muitos. E eu creio que, assim como Pedro, eu prego aqui para pessoas que são primeiros frutos, dentro de casa, dentro de uma vizinhança, dentro de uma comunidade, dentro até mesmo de uma cidade, de uma nação. Sei que Deus vai usar poderosamente muitas pessoas que me ouvem aqui, eu falo muito sério isso. Olha, às vezes a gente até parece que não, a gente olha para a nossa vida e pensa que não, mas eu sei que sim, eu sei, eu já vi. Olha, e eu quero fazer essas explicações pertinentes, porque Pedro está pregando justamente sobre o processo que nós somos submetidos. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Diz assim, Pedro respondeu, e eu quero começar declarando, meu irmão, como Pedro é a resposta nesse momento para o nosso coração, você vai ser uma resposta para uma geração inteira. E entenda uma coisa, irmão, a resposta já foi dada no início, eu tenho certeza que você já ouviu, que você seria profeta de Deus, que Deus te chamou, que Deus te escolheu para algo maior, senão você não estaria aqui numa sexta-feira ouvindo a palavra de Deus. Tenho convicção, meu irmão, as pessoas que ouvem a palavra, elas ainda, o Espírito Santo, mesmo que elas estejam lutando com seus pecados, com os maus desejos do seu coração, e eu passei por isso também, sei como elas veem que ali está a resposta, embora talvez em muitos momentos parece que nós achamos, aí nós vamos caminhar, parece que não é aquilo ainda, mas a resposta já foi dada, irmão, no início, talvez por um Pedro, talvez por um profeta, talvez por alguém da sua vida. Em Isaías 46, versículo 10, a palavra fala que o Senhor Deus anuncia o fim de todas as coisas desde o começo, e nós temos já escrito, predito o fim dos tempos. Isso é uma realidade da palavra de Deus, uma realidade que está estampada. Então a resposta já foi dada no início, como aqui. E qual que é? Vocês devem se arrepender. Para quê? Para o perdão de seus pecados. O arrependimento, ele tem uma finalidade, irmão. Sem arrependimento não tem perdão de pecado. E eu tenho que ser bem claro nisso aqui. E o arrependimento, ele é se dado por meio da confissão. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se você não foi verdadeiro com ninguém até hoje, se o irmão Alisson não foi, seja verdadeiro consigo mesmo. Sim, seja verdadeiro consigo mesmo. O pecado é algo que Deus leva muito a sério. O pecado é um ato de justiça e transgressão com lei. E mediante isso eu quero trazer o pecado, a Bíblia fala de 3 tipos de pecado. Para aquilo que eu quero falar justamente hoje. Porque o Senhor Jesus fala que todo aquele que
todo aquele, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele momento os discípulos indagam ele: libertar de quê? Se nós somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém. Remetendo a Israel, ele fala assim: todo aquele que peca é escravo do pecado. E essa é uma verdade. A Bíblia traz 3 realidades de pecado para nós. Em 1 João, capítulo 15, não sei se no versículo 16 ou 17, irmãos, a pessoa fala, João fala assim, aquele que peca não para a morte, vocês orem para ele, para que ele encontre vida. Mas aquele que peca para a morte, vocês não devem nem orar para ele. Esses são os 2 tipos de pecado que ele fala, um pecado menor e um pecado maior. O Senhor Jesus confirma em João, capítulo 19, versículo 11. De frente para Herodes ali preocupado por condenar Jesus, sabendo que ele era inocente, ele fala: pecado maior quem tem contra mim, pecado maior que você, quem tem, é quem me entregou para você, se referindo a Judas. Então qual que é esse pecado maior, irmão, que leva à morte? É justamente a traição. Por que Jesus levou Judas como traidor e Pedro como apenas o negando? Porque Pedro se arrependeu depois, irmão. Pedro não se entregou à dor do momento de negar Jesus. Então ficou como uma negação. E o Judas não, ele traiu por dinheiro e ele tentou buscar na religião, ou seja, naquilo que ele já conhecia há muito, a resolução do seu problema. Devolvendo as 30 moedas de prata. E os próprios religiosos citam lá em Mateus 24, nós não podemos fazer nada por você. E ninguém pode, irmão, fazer nada por nós. Só Jesus salva. Eu quero repetir. Só Jesus salva. Você falou, Alisson, de um terceiro. O terceiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Esse nem perdoado é. E qual que é a diferença de um e de outro, Alisson? O primeiro pecado, que não leva à morte, normalmente é um pecado que nós fazemos contra nós mesmos. O segundo, ele incentiva as pessoas a apostatar da fé. No livro de Reis, 1ª e 2ª Reis, eu até usei um exemplo na ministração anterior, numa das anteriores aí, dos reis que davam atenção aos seus pais e seguiam o caminho dos seus pais, porque naquele tempo tinha reis bons, reis maus, e eles faziam todo o povo, toda a nação de Israel pecar. E nós precisamos entender que Deus leva em consideração, sim, mesmo que nós estejamos na ignorância, os nossos erros. Deus ainda é justiça. O segundo pecado, o terceiro pecado da blasfêmia, é quando alguém blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, como ele é Espírito, ninguém o vê, justamente fala sobre o propósito. Quando alguém fala que algo que é de Deus, não é de Deus. Quando Deus tem propósito com a vida e alguma pessoa te desincentiva, fala que... sabe, eu ouvi isso muito no começo da minha caminhada, irmão. Eu sei quem falou comigo. Eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei os sonhos, as visões que eu tive. Eu sei tudo que eu tenho que fazer. E eu sei o que vai acontecer na minha vida, irmão. Muita coisa eu não sei dos momentos de dor. Mas eu já sei o que vai acontecer. E eu não tenho dúvida mais. E eu não. Eu sei que algumas pessoas que vão estar comigo no propósito estão passando por períodos, mas eu já não tenho mais. Não tenho mesmo, irmão. Não tenho. Eu sei em quem eu tenho crido, como diz Paulo. Agora, no começo, muitos falaram para mim que era coisa da minha cabeça, que não tinha isso, não. Irmão, e Deus, ele tem um poder enorme de convencer um homem e uma mulher. Só que esse homem e essa mulher que vai ser usado por Deus, ele vai ser quebrado e vai ser quebrado muito. Mas no final do processo, vai ter arrependimento. Eu tenho verdade. Então, assim, quanto mais rápido nós formos verdadeiros com nós mesmos, mais rápido acontece. Lembra do pecado de Davi com Batseba, que ele tentou esconder? Eu até ministrei isso um tempo atrás. Eu não sei, está em 1 Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 3, eu não lembro agora. Eu sei que ele pecou e ele tentou esconder, fazendo assim com que Urias fosse para a frente da guerra, cometendo um pecado maior. E aí depois ele se casou, achando que tinha maquiado o pecado, se casando com a mulher de Urias, Betseba, porque ele tinha engravidado ela. Só que o detalhe da palavra é que a palavra fala que o que ele fez foi mal aos olhos do Senhor. Um ano depois, no Salmo 31, eu vou ler para vocês Salmos, esse eu sei de cor, Salmo 32, versículo 1 e 2, ele escreveu a seguinte mensagem. Eu quero ler para vocês.
Esse é um salmo de Davi, Salmo 32, versículo 1 e 2 diz o seguinte: como é feliz o homem que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados o Senhor apagou e não tem falsidade no coração. Mas durante o processo ele escondeu, irmão, 1 ano o pecado. Então o arrependimento, ele fala justamente disso, irmão, de nós virmos a ser verdadeiros com nós mesmos. Sabe por quê, irmão? Quando nós convertemos ao Senhor Jesus e aceitamos Ele, o nosso espírito aceita Deus, mas a carne não aceita. A nossa carne quer pecar, a nossa carne, sabe, deseja sexo, a nossa carne deseja armas e deseja dinheiro. A nossa alma deseja drogas. A nossa alma deseja, irmãos, deseja se entorpecer por causa das dores do mundo. E essa carne aqui, ela não vai se converter, ela já está condenada. Então, quando 1 de João, capítulo 1, versículo 8, ele fala que todos pecaram, e quem fala que não pecou é mentiroso, porque afirma que Deus é mentiroso, provavelmente pode cometer também uma blasfêmia contra o Espírito de Deus, irmão, e ser condenado. Olha, não tem negociação nisso. Confissão de pecado para que venha a ser verdadeiro consigo mesmo e passe pelo tratamento. Tem que quebrar o orgulho. Segundo, o batismo, irmão. Mergulhe nesse amor, irmão. É um mergulho. O batismo, a palavra batismo significa justamente que o Senhor Jesus apagou os pecados, como Davi falou. Como é feliz a pessoa que tem, como a pessoa que tem os pecados apagados, irmão. Olha, eu vou te falar, é algo maravilhoso, irmão. Eu lembro que eu era cheio de ansiedade, depressão, tristeza, irmão. Olha, eu tenho momentos hoje em que eu fico triste, que eu fico desanimado, sou como todos vocês, mas não entra mais dentro do meu coração. Eu posso falar isso com toda certeza. Não entra. Sabe por quê, meu irmão? O batismo é justamente batizado em nome de Jesus Cristo. Quer dizer que eu aceitei o propósito que Deus tem para minha vida. Eu aceitei as pessoas que Ele quer andar comigo. Eu aceitei tudo mesmo. E nesse processo nós vamos mergulhar no amor, no conhecimento de Cristo. Paulo passou por isso. Olha, eu quero falar com vocês, Filipenses capítulo 3, do versículo 7 a 9, o que ele diz. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, e ele está falando da vida antiga dele, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar a minha confiança e esperança somente em Cristo. Eliminou o plano B, irmão. Muitos irmãos sofrem muito, irmão, porque não eliminaram o plano B e podem até mesmo perder a salvação, como é o caso de Judas, irmão. Tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente vem a fazer com que uma pessoa tropece por causa de uma semente que ele carrega, e essa semente é essa palavra, aquilo que está em Tiago 1, versículo 21, que nós devemos nos purificar do nosso pecado, porque a palavra que foi poderosa, implantada em nós, ela é poderosa para salvar. É uma semente e nós possamos levar uma pessoa junto por causa da nossa falta de fé, de crer. Aí, sabe, cometendo barbaridades, cometendo algumas coisas ruins no meio do caminho, pode ter problema. Então nós devemos eliminar o plano B. Minha confiança e esperança está somente em Deus. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparado com o que ganho inestimável de conhecer a Cristo. Esse é o propósito verdadeiro. Irmão, o propósito verdadeiro não é a restauração do seu relacionamento. Não é, irmão. Tá incluso no pacote. Eu sei que tem muita pessoa que foca nisso, irmão. E eu vou te falar, tira o foco disso. Foque em você. Porque senão você vai penar muito mais. Você está criando um ídolo dentro do seu coração. Sério, a outra pessoa não tem poder de te salvar, o propósito com ela lá que você vai ver junto não tem, sabe, um propósito de emprego, de prosperidade, qualquer que seja, só faz parte das demais coisas. O sentido é justamente isso, conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar nada e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficiente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador. Porque a maneira de Deus nos fazer justo diante dele se baseia na fé. E se você não acreditar nisso, você não souber quem você é, meu irmão, facilmente será derrotado. Se nós não acreditarmos e não soubermos quem é e quem é o nosso Senhor, porque todo mundo tem um Senhor. Todo mundo tem um Senhor. Não se engane. A guerra ela é espiritual e ela é monstra. Então, já perdemos, facilmente seremos derrotados. Olha, mas no final fala batizado em nome de Jesus Cristo, e esse então faz toda a diferença, irmão. Então, tem muita gente querendo ver o então.
receberão a dádiva do Espírito Santo, o presente. E aí, junto com isso, meu irmão, vem todas as coisas que você tem colocado em oração. É nesse momento. É nesse momento. Mas durante o processo nós vamos passar por momentos de dor, sabe para quê, irmão? Para arrancar o ídolo do coração. Arrancar os ídolos. Tem muitos ídolos, tem muitas pessoas que têm ídolos por aí. Ídolos escondidos. E é necessário. Olha, Deus tem um presente para você, irmão, e esse presente é justamente Colossenses 1, versículo 27. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória. Olha, depois disso, o que vai acontecer, irmão? Justamente as demais coisas. Olha o que Pedro fala. Esta promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Em Atos 16:31, o Paulo, depois de libertar ali orando e cantando, louvando através da sua vida, 16:31 ele fala para o carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, quando Deus te chamou, meu irmão, quando Deus te chamou, minha irmã, Ele não estava pensando somente em você. Não, eu não sou especial. O irmão Alisson não é especial. O meu dom é para ele, o meu dom veio dele, a minha fé é para ele, a minha fé veio para ele, mas quando ele chamou, ele não estava pensando, ele estava olhando além de você, ele estava olhando para a nação brasileira. Nosso Deus é grande, a nossa fé que é pequena e limita. Aí a gente olha para um casamento, a gente olha para irmão, é muito maior do que você pensa, é grandioso mesmo. Olha, Deus sabe que nós temos as nossas necessidades e que Ele se importa. Eu prego aqui para vocês direto que de um Deus que cuida, irmão, e eu sei, Ele cuida nos mínimos detalhes, acredite. Mas quando eu olho para a minha história, eu quero dar um pequeno testemunho e vejo tudo que eu busquei no começo, o quanto é inútil e às vezes até meio fútil, e eu falo isso com toda segurança, em vista do que eu busco hoje em Deus, porque eu sei o tanto que Deus é poderoso, irmão. Deus é muito mais poderoso do que a gente pensa. E a gente olha para nossa casa, a gente olha até para um irmão, um vizinho, alguém lá da igreja que a gente está orando. Não, mas quando Deus nos chamou, irmão, Deus tem promessa com o Brasil. Vai ser celeiro das nações. Eu estava ouvindo um cantor falar que ele chegou lá na Inglaterra esses dias, e o Esdras, e ele é até do colo de Deus, da igreja católica, chegou lá, e o povo da Inglaterra falou assim: vocês são a promessa? Aí ele procurou saber, falando assim: como assim vocês são a promessa? Meu irmão, te prometeram lá fora. Pedro é a resposta para uma geração. Olha, e ele falou assim: não estou sabendo. Ele falou: não, Deus prometeu que o Brasil supriria as nossas necessidades. Aleluia. E ele fez o show dele ali, ele saiu e ele foi para Portugal. Chegou lá, e aí a hora que eles pisaram lá dentro, puxou: vocês que são a promessa. Aí ele falou: opa, agora eu já sei. Porque Deus vai anunciando as coisas, irmão. Deus vai anunciando. Ele não está pensando só em nós, irmão. Não está. Sabe, quando nós deixamos de pregar, por isso que eu falo que é muito sério, a gente não leva a sério a palavra de Deus. A gente chega lá todo arrebentado e queremos que Deus resolva o nosso problema. É igual os israelitas na terra do Egito, no processo do deserto, da libertação. Façamos deuses que façam a nossa vontade. E aí nós traímos. Irmão, todo mundo que passa pela traição sabe que o traidor, ele ouviu justamente aquilo que veio como fel para o corpo, para a alma dele naquele momento, sabe? Ele ouviu a palavra necessária, porque ele estava passando por um processo de dor. Quem trai sabe disso que eu estou falando. Sabe, quem participou de um fruto de traição sabe. Estava demorando, precipitou, agiu com as próprias mãos e aí acabou, sabe? Aí trai o próprio Deus, trai um propósito, trai algo muito maior que Deus está construindo. Olha, mas nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque, meu irmão, Deus não pensa só em nós. Então, quando a gente toma alguma decisão, sabe? A gente tem que pensar que há sangue em nossas mãos. Eu quero repetir, meu irmão, quando você deixa de pregar a palavra, tem pessoas morrendo, tem pessoas sucumbindo. Quando você deixa de levar a mensagem que está plantada, que Deus plantou em teu coração, muitas pessoas vão padecer. Olha o que fala o Salmo 139, quero ler com vocês. Mais uma vez, o rei, pastor Davi. O Salmo 139, versículo 17 e 18 diz o seguinte: Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos, os pensamentos do Senhor sobre a vida. Ó Deus, são tantos que não consigo nem contar. E é tão bom quando a gente chega nesse entendimento.
Ele fala: se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia da praia. A cada novo dia acordo, quando acordo sinto que fico mais perto do Senhor. Por quê? Por causa do entendimento. De entender que faz parte de algo muito maior, irmão, que o Senhor está construindo. Inclusive Petros, tu és a pedra. Agora quem é Pedro, irmão? E aqui eu quero partir por final. Pedro é o homem que até negou Jesus, tinha pecado, um homem cheio de defeitos, cheio de problema, mas que tinha a chave do reino, o poder de ligar e o poder de desligar. Por isso ele estava ali, cumprindo uma promessa do Senhor Jesus: te farei pescador de homens. Então, irmão, olha, no versículo 40, a palavra fala que ele dá essa promessa de que virão todos, e isso é virão todos da nossa família, irmão. Você é uma porta de entrada para a salvação. Mas Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes, irmão. A quem ouve? Aos seus ouvintes. Mas eu quero falar porque ele pregava com insistência: salvem-se dessa geração corrompida. Por quê? Salve-se, irmão. Porque salve-se fala justamente do passo que eu tenho que dar de fé. Justamente fazer aquilo que às vezes até mesmo desligar de um cordão umbilical que dói muito, sabe? De um pai, de uma mãe, de uma empresa, de uma igreja, de um pastor, de alguém que não faz parte do propósito. Eu falo aqui com a maior segurança, porque eu passei por tudo isso. Não tenho medo de falar, não, irmão. Sabe, o seu propósito, você pode até pensar que está lá na sua igreja, servir como obreiro. Irmão, pode ser, mas Deus precisa tanto do obreiro, do diácono lá na igreja, como do cara que trabalha na indústria. Ele não é que ele precisa, irmão. Não é que ele precisa, não. Ele tem propósito com todos. Deus não precisa de ninguém para cumprir propósito, essa é a verdade. Mas a gente precisa entender que vai valer a pena pagar o preço. Então, salve-se, o que quer dizer? Salve-se quer dizer, irmão, o livre-arbítrio é seu e Deus não vai subjugar o seu livre-arbítrio, excluso poucos casos, como o de Jonas. E naquele caso ali, ele vai usar a circunstância, o ferrolho da circunstância, que é essa tempestade, entendeu? Então, o que ele está dizendo? O futuro está no seu livre-arbítrio, uso. A salvação também está na nossa fé, no nosso livre-arbítrio, irmão. Deus, ele é um Lorde, ele não vai te forçar, irmão, a passar, a ter que pedir perdão, a ter que passar pelo processo, a se conectar com um Pedro, que é o homem que tem as chaves do reino, que aquilo que é ligado no céu, aquilo que é ligado na terra liga no céu, mas aquilo que é desligado aqui na terra também é desligado no céu. Então, é nós que devemos dar o nosso passo. Então, às vezes, vai ser preciso perder para ganhar. Às vezes, vai ser preciso se perder para poder se encontrar. E às vezes vai ser necessário cair para aprender a se levantar. E eu quero terminar com Hebreus, porque eu tenho plena convicção do que eu falo, irmão. Muita convicção mesmo. Vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena. Quero ler com vocês Hebreus, capítulo 10, versículo 36 e 37. E nós terminamos aqui, que diz o seguinte: vocês precisam continuar fazendo com toda paciência a vontade de Deus. Se quiserem, é condicional, se quiserem, é uma decisão, irmão, sua. É uma decisão sua, meu irmão, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Pois, como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir. Ele não vai demorar. E eu sinto no meu coração, sinto mesmo que Deus está falando com alguém aqui que já devia ter tomado essa decisão lá atrás e não tomou. E com isso, foi deixando um rastro de sangue no caminho. Ele não vai demorar. Mas quando ele vier, se você se encontrar, se nós nos encontrarmos exatamente na posição que ele precisa, a sua obediência vai gerar a vitória. E isso vai trazer uma chuva de bênçãos. O Cordeiro tem a recompensa por teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve passagem, com essa breve ministração, com essa breve reflexão. A paz do Senhor Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.